Oi, oi, gente! Quanto tempo eu não apareço neste canal! Mas eu vim atualizar vocês aqui num vídeo bem descontraído, sem muitas edições e tudo mais, porque eu realmente quero bater um papo aqui com vocês, coisa que lá no Instagram fica muito complicado, porque ficam muitos stories. Eu resolvi aqui trazer todas as atualizações que aconteceram aí nos últimos tempos e aproveitar para contar novidades para vocês. Então fica aqui comigo, assiste esse vídeo inteiro que você vai ficar por dentro de tudo. Bom, gente, já tem um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo. Na verdade, eu acho que eu tô já há 2 meses sem gravar nenhum conteúdo aqui pro YouTube. Para recapitular um pouquinho para quem me acompanha e para quem não me acompanha também, tá vendo a partir desse vídeo, eu comecei aqui a fazer vídeos pro YouTube desde janeiro desse ano, desde janeiro de 2023, e aí eu fiz por 3 meses vídeos, toda semana eu postava um vídeo. Tiveram, se eu não me engano, 2 semanas que eu pulei, né? Então naquela semana eu não postei um vídeo daquela semana, mas eu acabei pagando esse vídeo na semana seguinte que eu postei 2 vídeos. Isso, foi um caminhão? Enfim, aí o que acontece, gente? Eu fiquei, né, esses 2 meses aí num limbo, né, sem postar nada de conteúdo. 2 meses não, né? Junho, julho e agosto. 3 meses sem postar nada de vídeo aqui no YouTube. Esse projeto aqui no YouTube já é uma coisa que eu quero fazer, tipo, há 10 anos, há muito tempo. E eu não tô exagerando, tá? Há 10 anos mesmo. Eu acho que quando eu tinha lá pros meus 20 anos, mais de 10 anos então, né? Eu já queria fazer esse canal aqui para falar sobre temas diversos, temas que eu gosto e que outras pessoas que possam ter, né, um match comigo também possam gostar de acompanhar. Mas eu só consegui concretizar isso nesse ano. Porém, outras coisas acabaram passando na frente, outros projetos, e eu também não imaginava que eu teria uma demanda muito grande de trabalho para fazer os vídeos aqui pro YouTube, fazer conteúdo pro TikTok, pro Instagram. São muitos perfis, né? Então, para quem é desse mundo de criação de conteúdo, sabe o quanto é difícil a gente realmente conseguir essa constância em todas as redes, principalmente quando a gente não tem uma ajuda, quando a gente não tem uma equipe. Quando a gente fala aí de uma Virgínia, uma pessoa famosona assim desse tipo, eles normalmente, gente, têm uma equipe, né? Aqui a equipe sou eu. Então eu sou a que grava, eu sou a que faz roteiro, a que edita, eu que faço tudo e ainda tenho as minhas coisas de casa, as minhas coisas pessoais para fazer também. Os meus outros trabalhos que ficam no off, né, porque eu sou social media, eu também trabalho como web designer, então assim, são muitas outras coisas que eu preciso fazer, além do que as pessoas veem realmente que eu faço. Então eu precisei parar por um tempo para me organizar, para ver o que era prioridade. Por 3 anos eu levei o Instagram como a minha maior prioridade, porém eu não obtenho um retorno suficiente, que eu julgo suficiente, e por isso eu resolvi mudar um pouquinho esse foco, mas a gente já vai chegar lá. Eu quero trazer nesse vídeo para vocês algumas atualizações que eu não tive como passar no Instagram e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês para que vocês tenham uma visão realmente do que acontece do lado de cá. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre a cirurgia da minha mãe. Hoje é dia 5 de setembro e ela fez uma cirurgia agora, hoje, né, durante o dia. Ela acordou agora por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Acordou bem da anestesia. Graças a Deus, tem sido um alívio pra gente saber que as coisas estão caminhando rápido. O que foi essa cirurgia? Desde maio, a gente tá sabendo que alguma coisa está acontecendo com a minha mãe. Porém, a gente não tinha certeza de absolutamente nada. Então a gente não tinha como sair falando para as pessoas. Para vocês terem ideia, a minha avó ficou sabendo somente agora, faz 1 semana que a minha avó ficou sabendo, porque a gente não queria, principalmente a minha mãe, não queria deixar a minha avó preocupada, com uma situação que a gente não sabia nem como que ia proceder. Mas desde maio a gente tá com essa preocupação, sem saber direito o que iria acontecer, o que seria e tudo mais.
Porque a minha mãe, ela descobriu, na verdade, ela começou a perceber que uma pinta na perna dela tava tomando um formato e uma espessura, uma textura diferente. Isso já faz mais ou menos uns 2 anos que essa pinta começou a crescer, começou a se desenvolver de uma forma muito esquisita. Em tese, a gente não costuma dar muita bola, né, pra essas coisas, porque é uma pinta, né, gente? Mas aí, a minha mãe, ela é muito, eu queria inclusive ser igual ela, sabe? Ela é muito desconfiada das coisas, ela observa muito o próprio corpo. E aí ela resolveu passar numa consulta, e aí a médica que atendeu, né, recomendou que ela fizesse a remoção dessa pinta. Nisso, ainda demorou mais um pouco, né, pra ela fazer essa remoção. E aí ela ficou mais ou menos com essa pinta por volta aí de uns 3 anos. Então ela descobriu lá em 2020 e agora que essa pinta foi removida. Aí ela agendou a remoção, fez a remoção, mandaram a pinta pra biópsia. E aí quando o resultado voltou, a gente fez a descoberta de que era um câncer de pele maligno. Não sabia qual estágio, a gente não sabia que tipo de tratamento, a gente ficou num limbo por muito tempo, porque os meus pais, eles não têm convênio médico, então tudo que eles fazem acaba dependendo do SUS e muitas vezes acaba demorando um pouquinho. Em muitos casos demora muito, mas a gente teve um auxílio muito grande de um anjo que Deus colocou na nossa vida, que ajudou realmente com que o processo caminhasse mais rápido. A gente sabe que esse tipo de doença, quanto mais rápido a descoberta, melhor em relação ao tratamento, em relação à questão mesmo de dar os próximos passos. E a nossa maior preocupação é porque a gente estava completamente no escuro, a gente não sabia se estava no começo ou não, enfim, a gente não sabia basicamente nada. A gente só soube o resultado da biópsia. E aí começou a saga pra gente realmente ir atrás de uma resposta, pra gente saber tratamento, pra gente saber tudo. E a partir de julho, a gente começou a ir para um hospital que a minha mãe foi encaminhada para poder fazer esse acompanhamento. A gente começou a ir para esse hospital lá em Santo André. Eu moro em Budas Artes, então é bem distante, mas a gente estava feliz porque pelo menos a gente ia ter alguma resposta. A gente precisou ir algumas vezes para lá, né? Então até a minha mãe conseguir passar no oncologista, foram algumas vezes que a gente precisou ir para que ela pudesse fazer os exames necessários, para que ela pudesse passar com a anestesista, e aí por último ela passou com o oncologista. E aí quando ela conversou com o oncologista, ela começou a ficar mais tranquila, ainda mais tranquila, porque o oncologista passou para ela exatamente qual era o tipo, que ainda estava no início, que precisava retirar uma rebarba, né, um pedacinho ao redor da pinta que foi removida, porque ela não foi removida por completo. Então, por conta dessa rebarbinha, a doença em si, ela poderia, né, espalhar ou alguma coisa do tipo. Então, era extremamente necessário retirar toda essa rebarbinha que tinha sobrado ali. E foi exatamente essa cirurgia que a minha mãe foi fazer hoje, para retirar toda essa rebarbinha de pele ao redor de onde estava a pinta. Porque quando retiraram a pinta, não tiraram essa rebarbinha e é extremamente perigoso ficar ali. O médico explicou para ela que ela não precisaria fazer nenhum tipo de tratamento, justamente por estar no início, que não teve nenhum impacto em relação a ter se espalhado para algum outro lugar, e que agora precisa ir monitorando sempre, até mesmo outras pintas, outros sinais que ela tem pelo corpo precisam ser monitorados, que já bateu um alívio muito grande, gente, porque a gente estava extremamente preocupado durante meses. A gente estava muito preocupado, sem saber uma resposta, sabe? Sem saber o que de fato era que a minha mãe tinha. Por mais que ela não precise fazer nenhum tipo de tratamento, a gente sabe que é uma doença um pouco mais complicada. E aí, quando a gente escuta o nome da doença, que muita gente, eu nunca entendi muito esse negócio das pessoas não quererem ouvir o nome da doença, não quererem falar o nome da doença, porque realmente é uma doença que traz um peso muito de medo junto, sabe? Mas, graças a Deus, a gente teve um direcionamento, a gente teve um encaminhamento muito rápido, um anjo que apareceu para ajudar a gente nesse momento, que foi um momento meio conturbado, sem respostas, até esse momento de hoje, que foi o dia que realmente a minha mãe foi lá para retirar, né, essa parte ao redor da pele, onde tinha a pinta por lá. E agora a gente respira um pouquinho mais aliviado. Eu comecei a gravar para vocês aqui no finalzinho da tarde, já deu uma escurecida, então eu vou ligar aqui meu ring light que tá segurando o meu celular,
pra dar uma iluminada, porque tá me incomodando um pouquinho escura essa imagem. Pronto, já posicionei aqui o ring light, agora tá um pouquinho mais claro, apesar de que não tanto, mas enfim, eu acho que já dá pra ver um pouquinho melhor, qualquer coisa eu corrijo na edição. Então, gente, aí isso era um dos pontos que eu queria falar pra vocês, que eu queria muito compartilhar com vocês, mas sem saber muito o que estava acontecendo, eu não queria criar um alarde ou, enfim, eu não queria simplesmente expor, até mesmo porque era uma coisa da minha mãe, entende? E eu pedi autorização pra ela pra gravar esse vídeo também, pra poder contar pra vocês resumidamente o que a gente viveu aí de maio pra cá. Mas, graças a Deus, a gente tá aliviada agora, que a gente já sabe que tudo se encaminhou, ela já fez a cirurgia, já fez a retirada desse tequinho que faltava, né? Então, em relação a isso, a gente tá bem mais aliviado e tranquilo. Nesse meio tempo também que eu desapareci das redes sociais, porque no último mês eu basicamente fiquei bem afastada do Instagram. Eu também fiquei doente, eu peguei uma pneumonia, fui diversas vezes no hospital, não aguentava mais, gente, muita tosse, muita dor no peito, eu fiquei com catarro, né, nas últimas semanas, mas a tosse tava demais, febre também, então assim, eu tive diversos sintomas, mas eu voltava sempre no hospital porque parecia que os remédios não estavam resolvendo de nada. Tomei umas 3 caixas de anti-inflamatório, tomei antibiótico, tomei vários xaropes e parecia que nada funcionava. Ainda tô um pouco congestionada, dá pra perceber pela minha voz que tá uma coisa meio esquisita. Eu sinto que eu tô falando e parece que eu tô dentro de uma garrafa fechada. O ouvido às vezes dói, o meu nariz também. Eu tô bem congestionada mesmo, mas eu tô muito melhor do que antes. Então eu fiquei um tempo sumida do Instagram e eu nunca tinha feito isso, umas 3 semanas, de verdade. Eu nunca tinha ficado tanto tempo afastada assim do Instagram como eu fiquei dessa vez. Mas foi bom pra eu aproveitar pra colocar a cabeça no lugar também, repensar algumas coisas, até mesmo em relação a conteúdos, até mesmo em relação ao foco que eu tenho dado ao Instagram durante 3 anos, durante todo esse tempo que eu tô aqui nas redes sociais, na rede social, né? Porque eu fico muito mais no Instagram do que em outras redes sociais. E enquanto isso tem realmente convertido, sabe? Em relação, assim, à questão de retorno financeiro. Porque, gente, aqui no YouTube eu ainda não tenho um retorno financeiro, mas se eu me dedicar aqui, eu acredito que eu vou ter muito mais rápido esse retorno do que o que eu tenho lá no Instagram. Como criadora de conteúdo, isso é muito importante pra mim também. Eu preciso ter um retorno financeiro, porque eu tenho bastante gasto, eu tenho bastante investimento que eu faço e outros investimentos que eu gostaria de fazer para trazer cada vez mais um conteúdo melhor aqui pra vocês. Eu não consigo fazer justamente porque eu não tenho esse retorno financeiro. São poucas as marcas que realmente trazem um bom retorno financeiro pra gente. E eu não tenho tantas marcas que me trazem esse retorno. Muitas marcas acabam fazendo parcerias com a gente por permuta. Outras marcas, por serem pequenas, elas não conseguem fazer uma negociação bacana assim pro lado do criador de conteúdo. E aí o que acontece muito é que algumas marcas pequenas, elas entram em contato e elas não sabem muito bem como funciona a questão de parceria. E assim, eu já tenho muito bem estabelecido o que eu quero pra mim como marcas parceiras, sabe? Eu quero que sempre quando aconteça uma negociação e que eu traga uma marca pra ser a minha parceira, que seja boa para as 3 vertentes, que no caso sou eu, a marca e a minha audiência. Porque assim, gente, vocês que me assistem, seja aqui no YouTube, lá no Instagram, no TikTok, a minha audiência é uma extensão do que sou eu na rede social. Então tem que ser bom para minha audiência também, porque se não for bom para minha audiência, se o cupom de desconto, se o desconto, se essa parceria não for proveitosa para minha audiência, automaticamente não é bom para mim, entende? Então tem algumas marcas que me procuram que elas não têm noção disso, porque muitos criadores de conteúdo simplesmente aceitam qualquer proposta porque é bom para o criador de conteúdo e não necessariamente para a audiência. Essas são muitas avaliações que eu faço e eu avalio muito a questão da minha imagem em relação à marca que eu vou me atrelar, porque eu tenho um peso, pra mim é um peso muito grande atrelar a minha imagem a alguma marca. Eu tenho consciência
do tanto que eu demorei para gerar uma credibilidade, para simplesmente sair me atrelando a qualquer marca. E quando eu digo qualquer marca, gente, é independente do tamanho, porque tem marcas pequenas que são marcas muito respeitosas e tem marcas grandes que não estão nem aí com nada, só querem saber de dinheiro. Graças a Deus, nesse meio tempo, nos últimos meses, eu tenho fechado alguns contratos com umas marcas muito bacanas. Algumas nem aparecem no meu perfil. Por quê? Porque eu faço alguns trabalhos que são direto para a marca. Então eu produzo os conteúdos com a minha imagem e eu vendo esses conteúdos para marcas específicas. E aí, muitos conteúdos não vão parar no meu perfil, entende? Então, são conteúdos que eu produzo, né? São trabalhos que eu faço e que eu faço pro perfil da marca, postar no próprio Instagram, às vezes rodar em tráfego pago, que são os anúncios, né? Que a gente sempre vê, os patrocinados. Muitas vezes vocês não veem na minha rede social, mas eu fiz aquele tipo de trabalho para aquela marca. Aproveitei esse meio tempo também para estudar um pouquinho mais, para aprimorar os meus conhecimentos, porque eu acho que independente da área que a gente esteja, a gente precisa muito, muito investir em conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar da gente e a gente só tende a melhorar o que a gente já faz. E nesse meio tempo também, eu tive uma decepção muito grande, gente. Uma decepção, assim, que de verdade eu não esperava. Eu tentei uma negociação com uma marca, uma empresa, por 2 meses e meio. E eu percebi que era uma empresa assim que, querendo ou não, eu já falava dessa empresa o tempo inteiro. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, em nenhum momento eu vou falar aqui pra vocês abertamente o nome, mas quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre falo, eu sempre mostro. Não tem como, essa empresa ela acaba estando intrínseca, digamos assim, no meu dia a dia. Não tem como as pessoas que me acompanham não saber, mas assim, eu tinha uma esperança muito grande de me atrelar de fato a essa marca, porque era bom tanto para mim, quanto para a marca, quanto para as pessoas que, digamos que são clientes dessa marca. E eu tive um prejuízo assim muito grande, se eu for botar na ponta do papel, em relação a tempo, em relação a dinheiro mesmo. Eu tive um prejuízo muito grande, porque eu fiz diversas negociações e durante todo o tempo eu vi que era uma burocracia muito grande. Eu conversava uma coisa pessoalmente, em reuniões presenciais com uma marca, e de repente eu percebia que quando a gente se falava por e-mail, parecia que as coisas elas estavam indo para outro caminho. A sensação que eu tinha o tempo inteiro é que eu conversava com pessoas ali presencialmente, né? Fazia as reuniões, apresentava o que eu tinha para apresentar, e essas pessoas elas levavam internamente, né, para a equipe interna o que eu compartilhava, e de repente eu não sei como eram passadas essas informações para as pessoas que não estavam envolvidas no momento da reunião que eu estava presente. Então eu sinto que muitas vezes o que eu passava não era repassado, sabe, para o restante da equipe. E eu sinto também que quando existem muitas pessoas envolvidas numa negociação assim, as coisas elas são meio que perdidas, as informações são meio que perdidas, fica meio que um telefone sem fio. E aí, gente, eu tenho os meus processos aqui, né, como criadora de conteúdo, eu tenho os meus processos, assim como qualquer outra empresa tem os processos, eu também tenho os meus processos. Eu sou uma empresa, eu sou um CNPJ, a Camila Klein é um CNPJ, eu faço tudo bonitinho, eu tenho contador, eu tenho que emitir nota fiscal, eu tenho que contratar advogada para cada projeto que eu faço, dependendo até mesmo do tamanho do projeto que eu faço, o serviço advocatício é um valor bem alto. Então, quando eu falo que eu tive um prejuízo financeiro, eu realmente tive um prejuízo financeiro, porque eu tive que contratar advogada para construir esse projeto junto comigo, para fazer contrato específico junto comigo. E no final das contas, o projeto ele não teve continuidade. Que eu vi que a empresa queria de fato
que eu fizesse um serviço que eu não faço. E a todo momento que eu apresentava uma coisa para a empresa, se desde o início tivessem falado, olha, Camila, não é isso que eu quero que você faça, eu quero que você faça isso, eu teria falado para eles, olha, eu não presto esse serviço. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E aí, tudo foi tomando uma proporção. Eu percebi que realmente era uma coisa que não ia ser tão boa assim pra mim e até mesmo pra minha audiência, que confia na minha imagem, que confia na credibilidade que eu construí durante todo esse tempo. Então eu resolvi ter este prejuízo, assumir esse prejuízo financeiro de tempo que eu acabei me desprendendo, né, durante esses 2 meses e meio, pra realmente não continuar com essa proposta. E isso acontece, gente, isso já aconteceu outras vezes. Não vai ser a primeira, não vai ser a última. Quando a gente trabalha pra gente, né, a gente precisa assumir alguns riscos. Realmente acreditei que era uma boa oportunidade pra mim, pra minha audiência, para as pessoas que acreditam no meu trabalho, para pessoas que muitas vezes nem me conhecem e passariam a me conhecer também através desse trabalho. Mas eu digo uma coisa pra vocês, tem coisas que nenhum dinheiro compra a nossa paz. E eu realmente sinto que foi um livramento pra mim, porque eu tava muito ansiosa, sabe, em relação a fechar esse projeto, em fazer com que pudesse dar certo, mas a gente percebe e a gente precisa perceber quando uma parceria parece que ela tá sendo uma parceria só de um lado e não do outro. Eu garanto pra vocês que do meu lado era pra ser uma parceria, mas do outro lado eu sinto, e agora olhando, depois que a gente já quebrou realmente um relacionamento que poderia existir, eu sinto que do outro lado não era tanta parceria assim que eu tava vendo, sabe? Parecia que era somente uma prestação de serviço, que realmente queriam comprar os direitos de usar a minha imagem, e eu, em nenhum momento era uma parceria como eu achava que era. Então foi sim uma decepção. Não sou tão iludida de achar que vai ser a última decepção que eu vou viver em relação a marcas, a pessoas, porque não é, gente, é uma ilusão. A gente tá aqui na chuva é pra se molhar, entendeu? Mas realmente foi um livramento, que eu acredito que nesse primeiro momento, quando a gente tá para fechar um projeto, né, a gente tá naquela empolgação, e eu vi muita burocracia, muita dificuldade que as pessoas estavam colocando ali mesmo no momento da negociação, e eu pensei assim, cara, peraí, se nesse momento que as pessoas normalmente estão mais empolgadas para fazer o negócio dar certo, a burocracia tá rolando desse jeito, nessa proporção, dificilmente vai ser mais fácil depois. Quando você entra num relacionamento que você já vê que aquela pessoa tá dando uma pinta de que não vai ser legal, de que ela é uma pessoa abusadora, controladora, e você pensa assim, não, mas assim, eu acho que depois que a gente começar a namorar e tal, ou depois que a gente casar, o negócio vai melhorar. Fica com aquela ilusão. Eu sei disso e eu tô dando esse exemplo porque eu já vivenciei isso na minha vida amorosa. Então é mais ou menos esse o tipo de relacionamento que a gente precisa avaliar. Naquele momento ali da negociação, se no momento do início do relacionamento já tá dando trabalho, há grandes chances de mais pra frente você ter uma baita de uma dor de cabeça. E eu não quis pagar pra ver. Mudando de assunto, uma das outras coisas muito boas que aconteceram nesse meio tempo foi que eu comecei a ajudar minha mãe a fazer o Instagram dela para divulgar os trabalhos de artesanato que ela faz. São trabalhos lindíssimos, gente. São acessórios tanto para casa, para decorar a casa, quanto acessórios femininos, né? Bolsas e carteiras de crochê que ela faz também. Tem acessórios para casa que é tipo painel de macramê, tem bastidor bordado, tem aqueles suportes para planta, sabe, de macramê também. Então tem uma decoração mais linda que a outra e a gente não divulgava isso. Agora a gente vai começar a divulgar, a gente já tá divulgando no Instagram aos pouquinhos.
A ideia é que a gente fizesse um site, tivesse tudo prontinho, toda a parte de papelaria, identidade visual, tudo pronta para começar a fazer um Instagram. Mas a gente sabe que as pessoas que são perfeccionistas e que querem fazer tudo ao mesmo tempo, muitas vezes não conseguem sair do lugar e ficam só com um projeto ali no papel. Era o nosso caso do lado de cá, então a gente resolveu que a gente vai fazendo tudo aos pouquinhos. Primeiro a gente fez agora o Instagram, aí a gente vai começar a estruturar direitinho, né, a identidade visual na parte de papelaria, das coisinhas que ela vai começar a usar para fazer os pacotes, né, para enviar para os clientes. Depois a gente vai partir aí para estruturar o site. Então a gente vai fazendo, vai dando continuidade nas coisas e tá tudo bem ser desse jeito. Não precisa começar só com tudo 100% pronto. Senão a gente não começa, né, as coisas. Eu tô dando esse auxílio aí pra ela fazer essa parte, né, do Instagram. Mas a parte de montar o feed, né, montar os vídeos, editar os vídeos, essa parte que acaba demandando mais tempo para ela, porque ela não tem tantas habilidades para isso, e aí ela foca na parte de atendimento ao cliente, fazer as peças que são peças que demandam um tempo muito grande por serem peças totalmente artesanais e exclusivas. Então, para quem quiser acompanhar o Instagram da minha mãe, tô deixando o arroba aqui embaixo, tô deixando o link também para você já cair direto lá no perfil do Instagram dela, é Auri Artesanatos, mas eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Tanto que eu tô falando, gente, eu tô percebendo que minha voz aqui já tá ficando até meio rouca, sabe? Como eu falei pra vocês, eu ainda não sarei. Então, obviamente, eu tô falando muito aqui e tô forçando a garganta. Mas já tô chegando no final desse vídeo, quero contar pra vocês uma outra coisa muito legal que a gente de fato estava esperando aí ter um retorno, ter respostas sobre essa questão da minha mãe, que eu contei pra vocês no início do vídeo. E aí, como a gente tem essa resposta dela, a gente conseguiu tomar outras decisões, digamos assim. No ano passado, a gente estava na virada de ano, a gente foi pra Curitiba, eu, o Felipe e os meus pais. Todo ano novo, eu e o Felipe, passamos a virada de ano com os meus pais. E todo Natal a gente vai passar com a família do Felipe. Aqui em casa, eu e o Felipe, a gente é muito tranquilo em relação a se dividir, sabe? Se ele tiver que ficar com a família dele e eu tiver que ficar com a minha, sempre foi muito tranquilo em relação a isso entre eu e o Felipe. Porém, a gente gosta muito de estar juntos também. Então, como a família do Felipe gosta muito do Natal e a minha família prefere o Ano Novo, a gente acaba se dividindo dessa forma todo ano, basicamente. Aí, no ano passado, na virada de 2022 para 2023, estávamos eu e Felipe com os meus pais e a gente passou em Curitiba essa virada de ano para 2023. Quando a gente ainda tava lá, o meu pai teve a brilhante ideia, porque meu pai é meio impulsivo, sabe? Ele é meio impulsivo, meio imediatista e eu puxei muito dele. Ele teve a brilhante ideia de reservar mesmo a hospedagem para a virada de 2024. No caso, para o final desse ano. Estava, gente, no final ainda de 2022, nem tinha virado o ano e meu pai entrou lá no Airbnb e reservou a hospedagem pra gente passar a virada desse ano, no caso 2023 para 2024. Aí beleza, foi reservado. Só que as passagens não estavam compradas. Ele reservou uma hospedagem pra gente ir pro Nordeste. E eu tô dando essa informação aqui exclusiva pra quem tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube. Que inclusive muitas coisas vocês aqui no YouTube vão saber muito mais do que quem tá lá no Instagram. Nós vamos para Natal. O Felipe já foi passear em Natal. Eu e os meus pais ainda não conhecemos Natal. Mas o Felipe amou, disse que era maravilhoso e ele vai ser o nosso guia turístico por lá. Só que aí, gente, pra gente chegar em Natal de carro é um rolê, assim, que, tipo, demora muito tempo. Tipo, São Paulo, Rio Grande do Norte é longe, entende? Aí, beleza, a gente ia comprar as passagens, mas nesse meio tempo a gente descobriu o raio da pinta lá da minha mãe. E a gente não sabia, não tinha ideia de como ia ser,
se ia precisar de tratamento, etc, etc, etc. E a gente tá falando de pele, né? Então, assim, a gente ficou muito preocupado porque minha mãe não pode tomar sol. Detalhe, os meus pais, em 2020, tinham cancelado uma viagem e remarcado para agora. Por quê? Por conta da pandemia e tudo mais, eles cancelaram uma viagem, e iam fazer essa viagem, aliás, fizeram essa viagem agora em maio de 2023. Pegaram um sol e tudo mais, e quando eles voltaram de viagem, o resultado da biópsia saiu. Aí a gente ficou assim, meu Deus, ela tomou um monte de sol lá, eles foram pra Maceió, tomou um monte de sol lá, enfim. Aí fica mais preocupado, né? Ao mesmo tempo, a gente ficou sem saber o que ia fazer agora com essa viagem que meu pai tinha comprado, já a hospedagem. E assim, gente, é um apartamento, a gente nunca ficou num lugar caro, sabe? A gente sempre foi de ficar nos lugares do Airbnb, assim, mais baratinho e tal. Mas o meu pai queria, porque queria ficar num lugar top e tal, de frente pra praia. É um lugar que eu vou mostrar tudo pra vocês quando a gente for pra lá. Agora a gente sabe que a gente vai, porque até então a gente tava assim, e agora? Vamos esperar, vamos ver, ela vai passar em consulta, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, pode ser que a gente cancele, pode ser que não. Mas agora a gente já sabe que a gente vai. Só que não tinha comprado a passagem ainda, e a gente tava monitorando durante todo esse tempo também o valor das passagens. E o valor das passagens, vocês não têm ideia. A oscilação é grotesca. Essas passagens chegaram em R$3.800. E elas ficam oscilando o tempo inteiro, porque a gente fica acompanhando. Eu e meu pai, a gente cadastrou exatamente o dia da ida, da volta, de acordo com a hospedagem que foi feita, né, lá em Natal. A gente fica acompanhando o tempo inteiro as oscilações, e são umas oscilações horrorendas. Mas no final das contas, deu tudo certo. Essa viagem, pra vocês terem ideia, é um presente que meu pai tá dando pra família inteira. E ele parcelou em trocentas vezes, porque assim, eu e o Felipe, a gente também não teria condições de pagar essa viagem nesse momento. A gente não teria como, a gente tá batalhando pra conseguir juntar um dinheirinho na reserva de emergência. E como a gente teve alguns prejuízos, como eu falei pra vocês, aí em relação a questão profissional, eu tive que tirar o valor que a gente tinha aí num porquinho, sabe, na reserva de emergência, para poder utilizar nesse investimento de risco que eu tava tentando fazer da vida profissional. Então, assim, a gente não tinha como fazer essa viagem. Foi um presente mesmo que o meu pai e a minha mãe deram para nós quatro, digamos assim. E aí eles compraram as passagens, umas 2 semanas mais ou menos que eles compraram essas passagens, as 4. E a gente vai viajar avião pra Natal, entendeu? Porque se fosse de carro a gente ia perder uns 3 dias pra ir, uns 3 dias pra voltar, sei lá, eu acho que é mais ou menos isso, 3 dias pra ir pra Natal, ainda ia ter que dormir ali no meio do caminho, porque é uma viagem bem cansativa. De carro, avião são 3 horinhas só. Mas é isso, gente, temos uma viagem aí no final desse ano. Eu amo viagem, se eu pudesse, se eu fosse herdeira, eu acho que a única coisa que eu ia gastar não era bolsa de marca, não era nada de marca, era coisa de casa e viagem, entendeu? Eu ia comprar um monte de pote, encher minha casa de pote e viajar pra um monte de lugar. Eu acho que era isso que eu ia fazer, se eu ganhasse uma mega cena da vida. Ainda bem que sonhar não paga nada. Bom, esse vídeo já ficou enorme, mas eu queria muito passar todas essas atualizações pra vocês, compartilhar um pouquinho da minha vida aqui, de coisas que talvez eu evito até falar lá nos stories, porque eu sei que vão ficar muitos stories e as pessoas não têm muita paciência de ver, diferentemente daqui do YouTube. Então por isso, até mesmo por isso, eu quero começar a me dedicar mais aqui, porque, gente, eu tenho muito conteúdo pra trazer e eu tô cansada dessa vibe de ter que acelerar tudo, porque as pessoas não têm paciência de ver um vídeo de 1 minuto, sabe? E eu tô muito na vibe de sentar pra assistir vídeos do YouTube. Às vezes eu tô lavando uma louça e eu boto o vídeo do YouTube pra acompanhar a vida de alguém, o que alguém tem pra compartilhar. Eu gosto muito disso. E a gente tá vivendo numa fase onde as pessoas querem conteúdo imediato, conteúdo
que as pessoas às vezes demoram, sei lá, 4 horas para fazer e tem que resumir em 10 segundos. Conseguir reter a atenção das pessoas que assistem. Eu tô um pouco cansada disso. Eu tô vendo que o Instagram, ele tá muito cheio disso. Diferentemente do TikTok, do YouTube, que as pessoas elas estão com um pouquinho mais de paciência de realmente sentar e assistir o que a outra pessoa tem para compartilhar. Então essa foi um pouquinho da mudança de foco que eu comecei a ter durante esse tempo, que eu comecei a refletir, porque eu acho que valendo mais a pena eu estar muito mais presente por aqui nesse momento do que como eu estava fazendo antes, somente me dedicando ao Instagram. Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, chegou através desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Tem muito conteúdo por aqui, eu pretendo trazer ainda mais conteúdo. Se você gostou desse vídeo, já dá um joinha também para me ajudar a entender que você gostou do vídeo e também para me ajudar a espalhar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Espero no próximo vídeo. Agora eu voltei para o YouTube, hein? Beijo, gente! Até o próximo vídeo.